Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui na Palavra de Deus, muito importante para todos nós. Em Mateus, capítulo 16, versículo 5, está escrito o seguinte: E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Meu amigo, minha amiga, nós vemos os discípulos e o Senhor Jesus atravessando para o outro lado do mar, da Galileia. Quando eles chegam do outro lado, eles se aperceberam que tinham um problema. Eles tinham esquecido de levar pão. Não tinha pão, então era um problema que estava ali, diante deles. E o Senhor Jesus diz para eles: Adverti e acautelai do fermento dos fariseus e saduceus. Logo, eles já tiraram uma conclusão precipitada. Eles começaram a dizer e disseram um para o outro: É porque nós não trouxemos pão. Jesus está dizendo isso porque nós não trouxemos pão e porque nós não temos pão aqui conosco. Então Jesus, ele diz para eles, primeiramente chamando eles de homens de pequena fé. E o Senhor Jesus, ele pergunta: Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Veja que o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta: Como não compreendeis, nem vos lembrais? Porque Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães pela 2ª vez. Tinha acabado de realizar a 2ª multiplicação dos pães. E se o problema era falta de pão, eles não tinham que pensar que o Senhor Jesus Cristo estava cobrando deles não ter pão, eles não ter levado os pães. Então a memória deles falhou. Eles não estavam se lembrando que há pouco Jesus tinha feito a 2ª multiplicação de pães e já havia tido uma primeira multiplicação de pães. O que acontece hoje? O problema de muitos irmãos, de muitos de nós, não é o problema, vamos dizer assim, que está se nos apresentando diante de nós. O problema é não se lembrar do que Deus já fez, do que Deus já nos fez. Quantas vezes o Senhor Jesus na minha vida me respondeu? E você? Quantas vezes Deus respondeu às suas orações? Quantas bênçãos Deus já lhe deu? Quantas vezes você ficou rindo à toa porque Deus abençoou você? Aí quando vem um problema, você se desespera novamente. Fica ansioso novamente. Por quê? Porque você não se lembra
de que quando você precisava, o Senhor Jesus ele te respondeu. Todos nós que buscamos a Deus, nós temos lembranças do quanto o Senhor Jesus foi bom para conosco. Obviamente, houve momentos em que oramos e Deus não respondeu de imediato. Houve momentos em que nós oramos e o Pai Celestial respondeu de uma maneira diferente. Houve momentos que Ele não nos deu o que queríamos. Assim como um pai não dá tudo que o filho quer, ele dá o que é necessário. Mas nós também temos aqueles momentos que nós já oramos e Deus nos atendeu. Se você começar a se lembrar aí, você vai ver, meu irmão, minha irmã, que assim como todos nós, Jesus já foi muito bom para conosco durante essa vida. Foram muitos livramentos, foram muitas respostas, muitas bênçãos. E com certeza, se você olhar para o seu lado, olhar para a tua vida, você vai ver que tem coisas boas que Jesus te deu. Agora, se tem um problema aí, não se preocupe. Ele cuida de nós. Está escrito o seguinte, em 1 Pedro 5,7, porque Ele tem cuidado de vós. Parte B do versículo. Não se esqueça disso. Todos que são de Deus, todos que são cristãos, experimentaram e experimentam o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de cada um de nós. Não esqueça disso, não. O problema, de repente, não é o problema que está na tua vida, na nossa vida. O problema é não se lembrar do que Jesus já fez e que Ele continua do nosso lado cuidando de nós. Esse é o maior problema. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.